Parte 4. Como conheceremos Cristo quando Ele voltar? Cristo disse: Tende cuidado para que nenhum ser humano vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão muitos. E se algum ser humano vos disser: Olhai, aqui está Cristo, ou olhai, ele está lá, não acrediteis nele. Pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e produzirão sinais e milagres para enganar, se isso fosse possível, o verdadeiro escolhido. Então eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos e juntará seu escolhido dos 4 ventos. Mas deste dia e hora nenhum ser humano sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas só o Pai. Por essas passagens, vemos como precisamos ser cuidadosos para não sermos atraídos por impostores. Existe também muita luz a guiar-nos para o caminho certo e alguns sinais são os indicadores pelos quais podemos, certamente, reconhecer Cristo dos imitadores. O sinal mais conclusivo dos impostores é que não importa quanto seu argumento possa ser inteligente, eles vêm revestido em um corpo físico. Existem boas razões para entendermos que Cristo não virá em um corpo físico. Nenhum veículo poderia suportar a tremenda vibração de tão grande espírito. Pelas Escrituras, sabemos que Cristo frequentemente afastava-se de seus discípulos. Nessas ocasiões, ele levava o corpo de Jesus para os essênios, que eram homens de nossa evolução e hábeis médicos esotéricos, peritos nos cuidados com o corpo. Eles restauravam o seu vigor e energia e dessa forma mantiveram o corpo de Jesus unido por 3 anos. Do Gólgota, o corpo foi levado para o túmulo e, como a influência coesiva foi retirada, os átomos espalharam-se em todas as direções. E quando o túmulo foi aberto, somente a vestimenta foi encontrada. Para obter outro veículo físico para a segunda vinda, da mesma maneira que o primeiro foi preparado, seria muito difícil, mas poderia ser conseguido. No entanto, sob a lei de que um espírito deve sair por onde entrou, somente aquele único corpo de Jesus seria utilizado e, como foi destruído, é impossível que Cristo apareça em um veículo físico. Portanto, como já foi dito, possuir tal corpo revela o impostor. Supondo que essa lei seja uma invenção da imaginação do autor e que a lei de analogia, citada como defesa, seja somente uma coincidência, nossa argumentação é ainda apoiada pela Bíblia, não obstante todas as outras evidências. Cristo disse: Se eles disserem para vós, olhai, ele está no deserto, não ides. Olhai, ele está nas câmaras secretas, não acrediteis. Assim, Cristo não deve ser encontrado em nenhum lugar físico. São Paulo também declara enfaticamente que carne e sangue não herdarão o reino. Se nós estamos para ser revestidos com uma casa que nos vem do céu, porque o líder da nova dispensação deveria ter um veículo físico? A Bíblia não abandona o assunto e diz-nos onde não procurar Cristo.
ele disse enfaticamente: o Filho do Homem virá nas nuvens. Quando ele finalmente deixou seus discípulos, ele foi levado para cima e uma nuvem o recebeu, sem ser visto por eles. E enquanto eles olhavam fixamente para o céu, à medida que ele subia, 2 homens permaneceram perto deles em trajes brancos, os quais também disseram: ele voltará do mesmo modo que o vistes ir para o céu. São Paulo diz: o Senhor, ele mesmo descerá do céu, depois nós seremos arrebatados por entre nuvens para encontrar o Senhor no ar. São João viu o primeiro céu e a terra desaparecerem. O mar secou e uma cidade santa desceu do céu, da qual Cristo era o regente. Estas coisas são, evidentemente, impossibilidades físicas. Um corpo de carne e sangue não pode elevar-se no ar. E São Paulo afirma categoricamente que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Se nós não podemos entrar naquele traje, como pode Cristo, o líder, usar um corpo físico em um universo de lei? Se pudéssemos agora descobrir que tipo de veículo ele usou, saberíamos como reconhecê-lo e também como seremos constituídos, pois seremos como ele. De acordo com São João, amados, agora nós somos os filhos de Deus, e não aparece ainda o que seremos, mas nós saberemos que quando ele aparecer, nós seremos como ele. São Paulo diz: nossa comunidade, não conversação, como foi traduzido. A palavra grega é politeuma, forma de governo ou comunidade, e é usada pelo apóstolo para se referir ao novo céu e terra. Está no céu, de onde também estamos esperando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil, fazendo-o semelhante ao seu corpo glorioso. O corpo que Cristo usou depois do evento do Gólgota era também capaz de entrar em uma sala com portas fechadas, pois ele assim apareceu para seus discípulos e deixou Tomás tocá-lo. Podem pseudos cristos em um corpo físico fazer isto? Acredito que não. Este fato requer um veículo mais sutil que o físico, e nenhum sofisma poderá invalidar este argumento, isto é, de que Cristo usará um veículo mais sutil que o físico. A Bíblia diz que Cristo usou um corpo tão sutil depois da ressurreição que ele ascendeu ao céu dentro dele, que ele deverá voltar neste mesmo corpo e que neste aspecto nós mudaremos para um estado onde seremos como ele. Surge a pergunta final: ensina-nos a Bíblia que veículo é esse e existe alguma informação pela qual possamos obter conhecimento completo e definitivo com respeito a este novo veículo? Devemos procurar a resposta no inimitável capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, onde São Paulo ensina a doutrina do renascimento por meio dos átomos semente, tão claramente quanto a dos ensinamentos da sabedoria ocidental de hoje. Na versão inglesa, o versículo 44 diz: existe um corpo natural
e um corpo espiritual. Mas o Novo Testamento não foi escrito em inglês, e como os tradutores nada sabiam dos ensinamentos internos, não tinham ideia de como traduzir a palavra grega que para eles parecia sem sentido. Por isso, a traduziram como a compreenderam. Contudo, deixarei que vocês a traduzam, mesmo que não sejam estudantes de grego. A palavra que é usada e traduzida como corpo-alma é soma psikon. Soma é uma palavra grega que todos concordam é corpo. Não há dúvida quanto a isto. Mas psikon, push ou pish, a alma, um corpo-alma do qual nunca ouviram falar. Provavelmente pareceu-lhes tolice, de maneira que traduziram a palavra como corpo natural. É verdade que São Paulo diz na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o ser de todo ser humano é espírito, alma e corpo. Mas provavelmente eles interpretaram alma e espírito como sinônimos. Existe, porém, uma grande diferença, como é explicado nos Mistérios Rosacruzes. Este corpo-alma é o veículo a que São Paulo se refere e no qual encontraremos Cristo. É composto de éter e, portanto, capaz de levitação e de passar por paredes, uma vez que toda a matéria densa é permeada com éter. Os auxiliares invisíveis o usam hoje como Cristo fez. De início, parece muito estranho saber que encontraremos o Senhor no ar, que esta terra vai ser deixada para trás. Mas não é estranho se considerarmos que o caminho da evolução sempre foi de dentro para fora. Na última parte da época lemúrica, quando esta terra estava em um estado ígneo, o ser humano vivia na crosta que estava sendo formada próximo ao centro ígneo, em um corpo que começava também a ser formado. Ele viveu na época Atlante, nas bacias da terra, sob a densa neblina que se levantava da terra que se esfriava, como é mencionado no capítulo 2 do livro do Gênesis. Então, a humanidade foi chamada, como relata a história folclórica alemã, Nibelungen. Nibel, que significa neblina, e Jungen, filhos, filhos da neblina. A Bíblia conta-nos como eles foram guiados por seus mestres e gradualmente, como esta atmosfera nebulosa da Terra condensou-se quando o planeta resfriou e finalmente, como as águas desceram do céu no chamado o dilúvio. Nessa ocasião, sabemos que o ser humano deixou as terras baixas que estavam submersas pela neblina condensada, o mar, e entrou em uma nova era de desenvolvimento sob as atuais condições. Então ele viu o arco-íris pela primeira vez, quando o sol brilhou sobre as nuvens, e foi-lhe dito que enquanto aquele sinal permanecesse, a sucessão de mudanças que conhecemos como estações continuaria. Enquanto tivermos as atuais condições atmosféricas, esta era de alternâncias continuará. Devagar, mas seguramente, estamos subindo em direção aos cumes da Terra. Procuramos níveis cada vez mais altos. Quanto mais elevada for a evolução das raças,
mais elas quererão subir em direção ao ar e gradualmente vão deixando as terras baixas. Como aconteceu na época de Noé, dia virá que ocorrerá uma grande mudança cósmica. Cristo refere-se a isto ao falar de sua vinda. Assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Pessoas movimentavam-se como sempre o haviam feito. Casavam-se e eram dadas em casamento. Comiam e bebiam e viviam suas vidas mundanas. Mas, de repente, o dilúvio desceu sobre a antiga Atlântida e os veículos que tinham não lhes eram mais úteis. Necessitavam de veículos onde pudessem adaptar-se às novas condições atmosféricas. Da mesma maneira que o bebê, quando nasce, precisa instantaneamente adaptar-se da respiração que tinha dentro da água, à respiração no ar. Se não puder fazer isso, ele morrerá. E foi o mesmo no caso dos atlantes, que estavam acostumados a respirar em uma atmosfera aquosa e nebulosa. Aqueles que não estavam fisiologicamente ajustados para esta mudança afogaram-se. Cristo disse que uma condição semelhante ocorrerá à sua vinda. Aqueles que viviam na Atlântida talvez não tenham percebido o desenvolvimento fisiológico que ocorreu em alguns e que os preparou para mudar da respiração aquosa para a respiração do ar, usando diretamente os pulmões. Do mesmo modo, há uma mudança acontecendo na humanidade, não observável por aqueles que não cultivam a visão espiritual. É um fato que uma atmosférica áurica envolve todo o ser humano. Sabemos que frequentemente sentimos a presença de uma pessoa que não vemos, e sentimos isto porque existe uma atmosfera fora de nossos corpos densos. Ela está, pouco a pouco, mudando. Está se tornando cada vez mais dourada no oeste. Quanto mais caminhamos com Cristo, mais esta cor dourada aumentará. Esta que é a cor do Cristo e dos semelhantes a Ele. Os santos que os pintores retrataram com uma auréola. Gradualmente estamos nos tornando mais semelhantes a Ele. E essa soma pushkam, ou corpo-alma, está adquirindo forma, está sendo preparada como nosso traje nupcial. Um número crescente de pessoas está se tornando capaz de funcionar neste veículo e muitos estão se preparando para o dia da vinda de Cristo. Esta mudança não é realizada por processo físico, mas pelo serviço, pelo amor, pelo que conhecemos no mundo ocidental como altruísmo, que está se difundindo cada vez mais na sociedade. Estamos ficando mais humanos, cada vez mais iguais a Cristo, embora longe de sermos perfeitos. Talvez o dia da vinda de Cristo não seja nesse século ou no outro, nem no próximo milênio. Não obstante, podemos observar uma mudança espiritual acontecendo na humanidade e depende de nós apressarmos o dia da vinda de Cristo, pois, como ele mesmo disse, este dia nenhum ser humano conhece. Nenhum ser humano está habilitado a dizer quando e quantas pessoas terão desenvolvido o Soma Pushkam, de tal forma que estejam capacitados a fazer a obra que ele está agora fazendo para nós.
Descemos até o vale da matéria, e por nossa causa foi necessário que Cristo entrasse na terra para nos ajudar de dentro. Por nossa causa, ele está agora sofrendo e labutando lá, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, e depende de nós apressarmos ou retardarmos esse dia. Cada ato nosso tem algum efeito nesse sentido. Cada um de nós tem seu trabalho neste mundo, e quanto mais cedo aprendermos a fazê-lo, melhor será para nós. Não deveríamos procurar o Cristo fora. Ele não se encontra lá. Ele mesmo disse: não vás para o deserto. Não o procuremos nestes lugares. O Cristo é formado de dentro. O corpo-alma, que está gradualmente tornando-se capaz de elevar-se sobre as montanhas, é o resultado do esforço de cada aspirante que esforça para ser admitido à vida superior. Como diz Fausto, duas almas, moram dentro do meu peito, e aí lutam por um indivisível reino. Uma aspira pela terra com vontade apaixonada. As íntimas entranhas ainda está ligada, acima das névoas. A outra aspira, de certeza, com ardor sagrado, por esferas onde reine a pureza. Amigos, em cada um de nós há essa luta travada entre a natureza superior e a inferior. São Paulo teve que lutar esta batalha e toda alma que procura deve lutar também. Mas não pensem que é saindo para o extenso mundo e nele lutar que encontraremos o que procuramos. Sir Lamphaus saiu de sua casa ainda jovem. Passou toda uma vida procurando o grau. Quando voltou para seu castelo, encontrou o mesmo mendigo que ele havia desdenhosamente ignorado quando partiu de casa. Mas, quando agiu certo, quando o amoroso espírito do serviço entrou nele, então o Cristo se manifestou. Ele partiu em duas sua única códia de pão. Ele quebrou o gelo da beira do córrego e ao leproso deu de comer e beber pela mão. O Salvador diante dele disse: este é meu corpo e este é meu sangue. Santa Ceia é mantida, na verdade, por tudo o que ajudamos o outro em sua necessidade. Não é o que damos, mas é o que compartilhamos que realmente tem valor. Aqueles que dão somente quando têm em abundância, quando dão coisas que não necessitam, coisas que são realmente um peso para eles, coisas que não sentem falta, não sabem o que é dar a vida por um amigo. Enquanto não se derem, suas dádivas serão estéreis. Não há maior amor que o do ser humano que dá sua vida por um amigo. Este não deve ser um único ato, o dar a vida por um amigo, mas sim um auto-sacrifício constante, diário. Eu estava com fome e tu me deste de comer. Eu estava com sede e tu me destes de beber. Eu estava doente e tu me visitaste. Este é um único requisito, que nós possamos aprendê-lo, amigos. Não precisamos procurá-lo tão longe, está perto de nós, ao nosso lado. Conhecemos aquele pequeno poema sobre deixar nossa luz brilhar exatamente onde estamos. Nem todos podem ser uma estrela,
nem podem brilhar, nem ser um líder, mas cada um pode fazer algo, acender sua própria velinha e deixar que ela dissipe um pouco a escuridão ao redor. Isso é o que temos que fazer, e se fizermos somente este tanto, descobriremos que aquela vela será como uma estrela ardente para guiar-nos para o Cristo, na sua próxima vinda. Então, teremos certeza de reconhecê-lo, pois encontraremos a resposta dentro de nós. Disse que o conheceremos porque seremos como ele. E, como ele não tem corpo denso para vir, temos que desenvolver aquele veículo da alma, o Soma Pushkam, para que nós possamos encontrá-lo quando ele aparecer. Mas deveremos estar trajados com o dourado manto nupcial.